Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Sejam bem-vindos a mais um desafio do Sindicato dos Escritores. Hoje temos um desafio um tanto fora do comum e Caliente. muito caliente, sim, é para combinar com o clima, com o atual clima que acontece aí no sul do mundo. E para falar comigo, para escrever comigo e ler comigo esses contos, temos aqui Otávio. Olá. E ainda sem câmera, João. Oi, pessoal. João, que é o mais novo inscrito no nosso canal do YouTube. Se você quiser acompanhar todos os nossos vídeos, você pode fazer como o João e se inscrever. Nossa, essa foi uma deixa maravilhosa. Foi tudo questão de marketing. Tudo mais. Do nada, Marketing o Tots, planejado. do nada o Tots no meio da semana enviou um print, novo inscrito do canal e é o João. Isso aí, cara, isso aí. Pra não dizer que a gente infla os números do canal, né? É verdade, é verdade. Mas pronto, o nosso desafio da semana foi um desafio que eu disse fora do comum, porque para já não foi um desafio que foi criado por nós, foi um desafio enviado por um ouvinte, pela nossa ouvinte que escolheu se identificar como Pati Maionese, ou Patricinha, né? E o desafio era o seguinte: escreva uma cena curta focada numa ação trivial utilizando uma linguagem erótica. Escolha uma destas opções: comer uma fruta, pintar um quadro, esperar na fila do transporte público, cuidar de plantas, caminhar até o mercado, estender a roupa no varal, folhear uma revista, jogar pedras num lago. É obrigatório ser em terceira pessoa, não ter diálogo nem monólogo interior, focar no gesto da ação, não ter ligação com o ato sexual. Pontos bônus: a personagem é uma mulher e não ser falocêntrico. Muitos requisitos aí. Muitos requisitos, Muitas muitas obrigações. Muitas regras e. Muitas regras. Igual ao sexo, né, cara? Não sei. Aí depende. Eu sei que hoje vocês podem não estar vendo, mas o João está pelado porque é uma participação temática. Sim. Eu até, né, Otávio, esse é o eu episódio. propus pra todos nós ficarmos, mas eu acho que a gente ia levar um ban do YouTube. Sim. Esse é o episódio mais sensual e menos sexual de todos. Exatamente. Portanto, erótico. Erótico. Então, vamos começar dessa vez com o texto do Sr. Otávio. Vamos. Sempre gosto de ser o primeiro. Você foi o mais rápido dessa vez. Eu espero que essa temática se repita, se mantenha até o fim do episódio, tá? Vamos ver se vamos tancar até o final do episódio, assim. Anatomia humana. Deitada no sofá, Vanessa procrastinava essas tarefas. Sabia que depois que começasse, não iria mais parar até se dar por completamente satisfeita, mas enfrentava o dilema das pré-obrigações, onde poderia optar por um descanso necessário ou a árdua tarefa que já postergara mais vezes do que deveria. A vida acadêmica não estava sendo gentil com ela. Prevendo o peso na consciência que sentiria mais tarde, puxou a revista e passou a folhear rapidamente as páginas. Parou na parte que lhe interessava, o corpo feminino. Passou os dedos delicadamente pelo clitóris, deslizando pelos pequenos e grandes lábios, parando perto do ânus. Deixou o dedo indicador parado no clitóris, e quando se deu por conta, gargalhou baixinho e passou para a próxima página. As páginas estavam um pouco grudentas, então Vanessa teve de fazer certo esforço com os dedos, friccionando o cantinho da página sem parar até que, alívio, a página cedia à sua insistente dedilhada. Agora sua mão repousava em um seio desproporcionalmente grande, tocava suavemente cada parte, lendo a legenda enquanto buscava fixar o conteúdo na cabeça. Por mais que tentasse, não conseguia se concentrar no estudo. O tamanho desproporcional do seio pelo qual passava seus dedos realmente a tinha pego desprevenida. Seguiu em frente, e agora tinha um rosto dividido em duas metades. Uma metade apresentava uma mulher em seus 20 e poucos anos, e a outra metade era seu interior. Por trás de toda a maquiagem e beleza da juventude, os músculos e órgãos se apresentavam de forma menos sedutora. Concentrou-se na figura da mulher.
Alisou seus cabelos suavemente com a ponta dos dedos e pensou como seria sentir esse e outros toques. Fixou-se então no outro lado da figura, antes que se distraísse e largasse de vez a árdua tarefa. Vanessa estava certa sobre o comprometimento. Depois que começou, não teve mais como parar. Perdeu-se por horas tocando suavemente as mais diversas partes daquele corpo feminino inerte. Em um momento, deslizava a ponta das unhas em sua barriga, e em seguida passava a agarrar suas coxas com intensidade, tentando reter alguma lembrança daquela experiência para a posterioridade. A exploração do corpo daquela desconhecida lhe divertiu, mas o ápice do seu prazer chegou ao fim repentinamente. Quando percebeu, tinha em suas mãos o rosto de um homem sério, encarando-a com um olhar vazio, esperando por ser explorado como a mulher desconhecida que Vanessa acariciou e agarrou tão intimamente por tanto tempo. Ao se deparar com tal figura, fechou a revista imediatamente. Conhecer a anatomia feminina lhe bastava para a prova de amanhã. Eu tenho uma pergunta que é: quantos anos tem Vanessa? Eu ia até falar que a Vanessa sofre do mesmo problema que todos os adolescentes sofrem, que tem algo atrapalhando o estudo, que é excesso de hormônios. É, por isso que eu quero saber quantos anos ela tem. Entre 18 e 20 eu coloquei, que é bem início da vida acadêmica mesmo. Você menciona a vida acadêmica, é verdade. Pois, por isso que eu fiquei na dúvida, porque fala de vida acadêmica, só que depois ela age e pensa como um menino de 13 anos que tá com os hormônios à flor da pele, assim, né? Tipo, tocando a revista e rindo como se fosse a primeira vez que visse algo assim. Eu quis colocar realmente adolescente para jovem adulto, mas essa questão do hormônio até não me veio tanta cabeça. A ideia do toque no corpo era mais para brincar com a ideia dela estar estudando e decorando aquilo, seja para uma prova de fisioterapia, biologia. Até dei uma pesquisada em que cursos que precisariam estudar a anatomia humana, né? Mas não entrei nesse mérito. A ideia era mais deixar implícita a ideia do prazer ao toque do corpo feminino, no caso, né? Eu acho que todo mundo Uhum, escolheu. Eu não sei se seguiu até o fim da história com isso, mas uhum, pra mim, lendo as histórias, fica meio evidente que todo mundo tentou escolher um caminho que deixasse meio misterioso o texto, né? Sobre o que a uhum, gente tá lendo, afinal. Porque a proposta era descrever uma cena não sexual com linguagem erótica. Então, uhum. Eu, fica essa eu não tentei meio que deixar ambiguidade. misterioso. Eu acho que o do Otávio também não tá misterioso. Não tão, É não que tão. você. Uhum, Eu digo isso porque você falou. Você só menciona uma vez do da parte acadêmica dela e fica claro que ela tá lendo uma revista. Eu acho que quando eu quis dizer deixar misterioso, é assim, não ficar necessariamente claro que ela tá só lendo a revista, mas dar só isso, tons sim. sexuais, né, também. Sim, E entendi. o Todd, então, Todd, se você não acabou, entre aspas, não deixando no final, mas você tinha deixado no comentário, eu desisti de fazer misterioso, né, depois. Uhum, Mas eu, pelo menos na minha história, tentei ao máximo deixar, porque a proposta do desafio já entrega, que não é, né? Mas ainda assim é interessante fazer o leitor pensar, tá, mas você tá escrevendo tão bem isso, do que tá falando afinal, Uhum. né? uhum, E eu gostei de fazer essa brincadeira. Mas aqui eu fiquei com uma dúvida na hora que ela fala. Que você diz ali que ela se perdeu por horas tocando suavemente diversas partes daquele corpo feminino inerte. E logo depois se diz que ela deslizava as pontas das unhas em sua barriga e em seguida passava a agarrar suas coxas com intensidade. Isso é ela se tocando o corpo dela? Ou da. Isso seria da revista mesmo. Mas ela. É que o pronome possessivo ali enganou, né? O sua, porque não sabe Uhum. se tá falando É. dela ou da revista. Porque Ah, tá, tá. aqui eu achei que era isso. Até porque agarrar coxas com intensidade eu achei tipo. Ok, não consegue fazer isso com a revista, então ela tá fazendo dela. Amassando a página da revista seria a ideia. Pois é, eu achei que ela, tipo, começou tocando a revista, né? E, Depois passou pro e próprio depois, corpo. e tava, tipo, com uma mão na revista ali estudando e a outra mão embaixo da mesa ou embaixo da coberta, tocando o próprio corpo, né? Uhum. Quantos livros de anatomia não sofreram nas mãos de adolescentes com tesão, afinal? Esse era outro Olha, detalhe. Por que você colocou revista e não um livro? Porque
Eu achei estranho ela estudar numa revista. Não tinha. Então, é que livro daí seria meio que burlar uma das ações, né? As ações eram bem explícitas folhear uma revista, né? Eu acho que, Aí eu eu acho que pensei mais numa revista. Pode ser uma revista acadêmica, sabe? Porque tem, né? Ah, pior que tipo tem aquelas de tipo de artigo, revista, cara. artigo acadêmico. Isso, Tem esse daí tipo é de um artigo revista. acadêmico sobre a anatomia humana do corpo da mulher e do homem, né? Pô, Eu não sei se seria bem burlar as regras, eu acho que assim, uma liberdade poética num detalhe tão pequeno assim não estragaria. não, mas eu, Temos que ver com a Patrícia o que ela acha, né? eu acho que a Então, revista acadêmica é uma boa saída aqui. Eu só achei que essa revista acadêmica, o pessoal que faz ela economizou na hora dos ilustradores, porque pegaram alguém ali que desenha mulher com um seio desproporcionalmente grande pegaram artistas de e comic desenha a books. mulher maquiada pra outra cena. Eu só fiquei pensando, tipo, economizaram total, assim, tipo, pegaram um estagiário pra cara, fazer os desenhos. nossa, mas o pior é Olha que, o cara, acadêmico crítico aí, né, cara? eu Já criticando fiz, quem eu produz o material. fiz, eu fiz pesquisa sobre imagens de como que aparece em livros de anatomia, porque faz muito tempo que eu não vejo, muito Uhum. tempo mesmo. E, cara, é umas imagens assim, péssima qualidade, mal desenhado pra cacete, sabe? E eu ficava tipo, meu Deus, cara. E aí, até depois a Letícia leu o conto e ela falou que achou curiosa a escolha, porque historicamente o corpo feminino em aulas de anatomia ele é mal retratado em comparação ao corpo do homem, Uhum. no sentido de que não havia interesse em se estudar, né, esses corpos. Hoje em dia eu já não sei mais como é, se imagino que tenha melhorado muito a questão nesse campo, porque tem mais pesquisadoras também. Mas é algo assim que, ou é tudo. Daí eu quis brincar com essa ideia da representação da figura da mulher ser exagerada, né? E distrair. Isso me lembra um pouco, cara, o que você falou das ilustrações. Uhum. Os artistas de comic books, em especial, que exageram na sexualização das mulheres, né? E fazem os homens o apex da masculinidade, né? Aqueles peitorais e tal. Até tem uma imagem de um Capitão América com o peito, assim, muito, muito deformado. Tinha E uma vez que saiu até uma comparação dos drafts iniciais de umas capas de revistas e o final. Aí, tipo, sei lá, tinha da Mulher Gato, ela tava sexy, mas, tipo, no draft final o decote dela desceu horrores, sabe? Eu já vi umas comparações assim muito boas que eles pegam especificamente de história em quadrinho, que eles pegam assim o desenho e daí desenham tipo a anatomia porque tipo os órgãos não faz sentido nenhum, assim, o jeito que eles desenham, tipo, é impossível uma pessoa ser daquele jeito, sabe? Forma. Uhum. E isso dos livros de anatomia eu também já vi de vez em quando, sei lá, no Reddit, assim, alguém posta uma imagem de um livro de anatomia que tem alguma coisa errada. Muitas vezes o que está errado é algo que não está no. Imagina, se a pessoa está ali estudando, sei lá, o sistema digestório. Aí a parte, sei lá, da cabeça ou do torso ali, algo que não tem a ver com o sistema que aparece no desenho, tá completamente errado, assim, sabe? Isso vamos é. focar no que é importante aqui, pessoal. É. Sistema digestório. E outra coisa que eu lembrei agora foi que falando disso de como representam o corpo das mulheres é que viralizou algum tempo atrás, ano passado talvez, uma imagem de uma mulher, assim, de livro de anatomia, desenharam uma mulher negra, acho, com um filho ou uma coisa assim, que era, e daí estavam falando sobre como nunca nesses livros o desenho quando aparece tipo uma mulher nesses livros de anatomia nunca é uma mulher negra, né? É sempre uma mulher branca. Exato. Mesma coisa Cara, com o homem. isso me lembrou, que você falou, isso da mulher negra no livro de No livro. anatomia. Uhum. Aquela IA que tá animizando as fotos das pessoas e tudo mais, que Uhum. ela faz aparentemente um whitewashing fudido, assim, em muita gente, assim, muita gente negra. Assim, são pouquíssimas as imagens que conseguem manter o tom da pele, assim, e na sua maioria elas sempre ficam mais claras. É engraçado É, porque assim, essa absurdo. essa IA não faz arte, né? Ela pega de artes, pega tipo pedaços de Referência, arte né? de Mó artistas BO isso. Uhum. e gruda, né? Então, tipo, se Hum, ela faz isso, é porque isso acontece no sim, geral. sim, claro. É Não, absurdo. tem. Essa IA em específico ela faz no estilo mangá, né? O mangá Uhum. tem problema, assim. Dragon Ball tinha muito problema com os personagens negros.
que era tudo com os lábiosão Mr. gigante, né? Popo, né? Sim, É, o Senhor Mr. Popo, Popo, é. mas o Pokémon teve que mudar um Pokémon por causa disso, porque Sério? também acho que era. Qual? Não Jinx. era Ah, Jinx, Jinx, a Jinx, é verdade. teve que alterar o Pokémon por causa disso. Ah, e anime, não tem tanta Cara, representação negra no eu geral, passei a né? minha vida inteira assistindo Dragon Ball achando que o Senhor Popo não era humano, sinceramente. Exatamente, mas ele era uma representação de um homem negro. E curiosamente, o demográfico de fãs negros é, tipo, muito grande dentro de fãs de anime. Muito, muito grande. E é bem complicado isso, mas tem outras polêmicas sobre isso com filtros do Instagram também. Eu já vi várias vezes que os filtros dão uma clareada, dão uma esbranquiçada na pele das pessoas. A maioria dos filtros faz isso, né? E aí tinha bastante influenciador negro que reclamava disso, tipo, que você quer tirar foto com um filtro, tua pele vai ficar branca, ela não vai ficar negra, né? Mas assim, voltando aqui ao conto, o que mais me divertiu nisso aqui foi a pré-pesquisa, por um detalhe inusitado, e brincar com a ambiguidade dela tá ali, né, passando a mão num corpo feminino, ter todo aquele interesse, a pesquisa, e parar no corpo masculino, né? Uhum. Deixar que é por causa da prova, mas deixar ambíguo também as intenções da personagem, né? É, isso foi Foi. uma brincadeira que eu achei bem. Que se encaixou bem no contexto da Uhum. história, né? Que eu me diverti escrevendo isso. E foi bem inusitado, porque, cara, é difícil achar referenciais do que o desafio tá pedindo. Que Eu é acho que só o uso da linguagem erótica, né? Mas Sem o o ato. que foi que você pesquisou, no caso? Não, pesquisei contos eróticos, sei lá, pesquisei contos eróticos sem Você leu alguns putaria. contos eróticos? Sim, Sem li, putaria. li. Sem putaria. Não, não achei nada. Nada, Eu absolutamente pesquisei nada. por Nada. linguagem erótica, porque eu não Nada. sabia se eu Mas aqui, fazia. aqui eu quero abrir em tempo real até o Hum. site que eu achei que seria a minha galinha dos ovos de ouro. Deixa eu ver aqui. Quer ver que daí agora eu não vou. Será que é esse É o daqui? Deixa eu ver. Xvideos? Não. Não, não, não. Pornhub, não. Cara, quer ver que agora eu não vou achar exatamente aquele site que. Não, acho que achei. Acho que achei. Achei. Você podia ter aberto só o Wattpad, cara. Até onde a última vez que eu entrei lá, se você fosse Só nos putaria. mais. Os top textos é só putaria. Mas Ai, ele ai. cria sem putaria. Existe um Ah, é site. verdade. Existe um site aqui. A gente não tá sendo pago pra falar desse site, tá? Eu espero que esse site nem descubra que a gente tá falando sobre esse. Que aqui o nome dele é Reforma Íntima. É o nome do site. A logo desse site é um R e um I. E agora vem a surpresa pra vocês. O I, o pingo do I, é uma cruz. Ou seja, ele é um site de contos sensuais para casais cristãos. Ô, Meu Deus do céu. louco. Mas, Aí eu meu achei, Deus é do céu. isso, é agora. Achei o que eu precisava, achei o que eu precisava. Porque eu pensei, porra, cristão, cara, não vai falar de putaria explícita. Fala, meu amor, meu amigo, fala, fala. Tem o conto, assim, sabe que o conto é sempre esdrúxulo, sempre bem assim, acaba no sexo carnal, mas o que eu acho mais engraçado é que, tipo, sempre acaba ali. Eu vi uns dois, três contos desse site e sempre acaba com surpresa, surpresa, o homem gozando. Surpresa, né? Que é o nível máximo do prazer cristão, né? Aí. Só que a maioria é na descrição do ponto de vista da mulher. Eu acho que até é uma mulher quem escreve esse blog. Aí, por exemplo, tem um conto que a frase final aqui é Como amo esse homem. E aí, em sequência, todo conto tem essa maldita frase que é Bendito o Senhor que nos uniu. Todo conto, cara. Todo Ai, conto. ai. Sem Eu não brincadeira. vou falar o que eu acho, senão o Elon Musk vai me banir do Twitter. Só Então, que, tipo, é muito engraçado que tem uns que, tipo, sexo na ceia de Natal, sexo no meio da madrugada e tal. E aí, tipo, sei lá, acaba a descrição do calma conto. lá, aventureiro. Calma lá, aventureiro. Aí vem, bendito seja que não sabia. Ai, ai, É cara. como Ai, diz o conto do Tots, né? O que Deus uniu, ninguém há de Ninguém. separar. Cristãos com putaria conservadora, então é isso aí, né? Ah, desculpa, quem mas diz isso é a Bíblia. Eu só repliquei no meu conto. eu me diverti com isso. Num nível, cara.
Mas foi isso, assim, a pesquisa foi inútil no fim das contas. Busquei, assim, brincar com as Buscou maninhas. sabedoria e não foi iluminado. Teve a Pô, contribuição da minha namorada que foi que ela falou, olha, eu acho que você tem que colocar um movimento de fricção de alguma forma, né? Eu acho que tem palavras que nós três usamos porque é, tipo, muito óbvio, né? É, Fricção, sim, roçar, sim. uhum. etc. É, que ela falou que sentiu que tinha ficado faltando, daí eu brinquei com a ideia do, das páginas grudadas, né? Quase Uhum. fiz uma coisa muito parecida com um colega meu aqui nesse sindicato, quase fiz uma descrição muito parecida, mas resolvi deixar de lado. Que sorte, porque daí depois ele foi lá e usou a mesma coisa. Chegaremos Eu, lá. eu tava. Eu Chegaremos tava lá. vendo os requisitos. Os requisitos não, né? Mas as ações que a gente podia escolher para escrever o texto. Uhum, Eu inicialmente tinha pensado comer uma fruta, né? Porque dá uhum. pra, dá pra brincar bastante ali. Acho que Até é a porque você tá mais usando. fácil. Um A pêssego. tá usando a boca. Daí eu falei, não, vamos tentar escolher algo um pouquinho mais desafiador. Então, porque até porque eu pensei, talvez os outros também usem essa. Eu acho Eu pensei a mesma peculiar. coisa. Pois é, mas o. Deixa eu ver, de todas essas opções, acho que o folhear uma revista foi o que eu achei mais, talvez mais fácil de fazer. Foi o que me veio ideia à cabeça mais rápido, né? Que Agora tem foi umas ali que, Tretas tipo, da porra, anatomia. você tem que ser o cara pra escrever bem. Jogar pedras num É, lago. eu confesso que eu fiquei pensando muito sobre essa. Era porque eu pulei a fruta, porque eu achei que ia ser fácil e demais. E aí fiquei um tempo tentando entre essa e a da revista, assim. E Eu aí. vejo, Hum, eu vejo esse das pedras com uma lógica de tipo o formato da pedra, é, É, alisar a acariciar a pedra pedra, né? e quicar, que também é Ah, o quicar, muito sim, o fácil, quicar que é seriam os bom, um bom muito verbo fáceis, ser usado ali. uhum. seriam muito os mais fáceis, mas tipo estender a roupa no varal. É, eu acho Eu que. Não, o confesso estender é mais que fácil, porque tem ali um trabalho de levante e abaixa, tem. Tem as Dependendo. ondulações que o lençol faz. Você pode viajar ali Sim, nessa aí. sim, o lençol roçando a pele, tem. Isso é É, tranquilo. esperar na fila do agora, transporte público dá pra é, descrever até um assédio ocorrendo eu aí, acho que os mais infelizmente. difíceis, Não, mas é pra que. mim, lendo, pensando, eram o do mercado, caminhar até o mercado e o das pedras no lago. Mas é que você falou isso do assédio, é porque daí um dos requisitos era não ter a ver com o ato sexual. É, fato sexual, É, exatamente. é verdade. Inclusive, em alguns pontos do teu texto, isso até fica um pouco fora, porque você está fazendo Deu na trave, ela tá Otávio. pensando no ato sexual ali, né? Quando ela brinca, No quando ela passa a final, mão. quando ela tira da página do homem, você mesmo falou que, faço uma brincadeira ambígua ali. Então temos Mas olha, meu amigo, esse quê de traição do requisito ali. Hum. pensar não é pecado. Temos que ver depois Ah, A Paty vamos, Maionese tem que dizer se valeu ou não é, valeu essa aí. tem que ver no VAR Perdeu o dela. ponto. Eu fico satisfeito, e olha, cuidado com o uso dessa palavra nesse episódio, com 3 dessas obrigações, porque eram obrigações deveras exigentes. No fim Cara, do episódio, nós vamos fazer uma enquete pedindo se é ou não traição. não, Pensar ao final do em coisas. episódio, a pergunta que vai ter é se as pessoas estão satisfeitas ou não. É Ou a única não, É, né? pergunta. Eu ou sempre que não. falo insatisfeito, eu lembro daquela do máxima do Steam. Michael Scott. Não, do Eu Steam. penso Michael Scott. Que alguém falou. Estavam falando sobre terminar ou não jogos, e alguém falou que. Não, você não precisa jogar o jogo até o final. Eu jogo o jogo só até eu ficar satisfeito e daí eu paro. E daí a pessoa que tinha inicialmente começado a discussão perguntou: como que eu sei quando eu tô satisfeito? How do I know when I'm satisfied? E assim nasceu o meme do satisfeito. Nossa senhora. O que eu ia falar? Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Ah, desses. Não lembro, agora não lembro, agora fugiu. Foi. Foi com Deus. Vai. Deus não quis assim, né? Então, Deus não quis unir o Otávio a essa ideia por muito tempo. falando em ir com Uhum. Deus, vamos ao conto Vamos do pro João. João. Ei, O quê? Um conto não sei. muito Eu gostei celibatário. de escrever esse Tá conto. bom. Vamos lá. Margaridas. Bianca encarava com desdém a imagem à sua frente. Despia-a com os olhos, como se, sem mais nem menos, algo fosse brotar de seu vazio e dar significado àquela singularidade. Não aconteceu. Ela suspirou.
Um suspiro longo e lento, enquanto fechava os olhos e mexia circularmente o polegar esquerdo, que apoiava o que segurava em sua mão. As extremidades do dedo roçavam lentamente no pequeno buraco. Era o que fazia Bianca pensar. Também gostava de acreditar que o buraco ficava ligeiramente mais largo a cada movimento, como se ele fosse cedendo às suas investidas. De repente, seus olhos se abriram, arregalados. Sem titubear, introduziu de leve uma ponta minimamente molhada e começou a gesticular círculos miúdos. Os pelos sedosos se impregnavam cada vez mais com aquela viscosidade. Bianca adorava a sensação. Quando se deu por satisfeita, esfregou com vontade o objeto naquela melancolia inacabada e abriu um sorriso. Um mar branco corria à sua frente e ia perdendo cor conforme se espalhava. Ela fez de novo e de novo. Filetes brancos e consecutivos sem recarga, o que fazia com que cada sequência fosse mais fraca. Era o que ela queria. Por um momento, parou para contemplar sua obra, que jazia, impotente, à sua mercê. Insinuou um toque de piedade com a ponta dos dedos, mas se deteve. Não, molhado daquele jeito, não deveria tocá-lo. Ao terminar seu trabalho, Bianca gostava de observar. Sentia uma palpitação aguda em suas entranhas. Roçava a língua por trás dos dentes. Curvava os dedos dos pés. Aquilo era satisfação. Ela não sabia quando o ato iria se repetir. Não era algo que fazia ao bel prazer. Era necessário vontade, inspiração, desejo. Por fim, um suspiro de alívio. Desprendeu os cabelos, desatou o avental, fechou o tubo de branco alabastro e, com um pincel finíssimo imerso em preto, escreveu seu nome e data no canto inferior direito. Raquel iria gostar do presente. As margaridas estavam prontas. Eu tenho que dizer que quando eu vi que tinha uma opção chamada pintar um quadro, eu tinha certeza absoluta que seria a opção do João. Ah, é? Sério? Só por causa daquele meu outro conto? E eu não sei se foi só um, eu acho que você já teve mais de um conto que era sobre pintar um quadro. Eu Eu, lembro de eu um tive um apenas. também, eu acho. Talvez eu Ou, esteja confundindo. eu acho que o os Tots lotes. fez o de um pintor. E você fez um que era o garoto sem ideia do que pintar, conversava com o Isso. senhorzinho. Esse era aí que a gente tinha que usar palavras avulsas, assim, no texto. Bicarbonato de sódio, por exemplo. Isso, Eu isso lembro, aí, é. Eu lembro. Foi esse conto. Esse é o único que eu lembro. E eu lembro até hoje da saída do João, tipo, compra um bicarbonato de sódio pra mim, eu vou fazer um bolo. Outros Temos que tempos. inserir o contexto, né, cara? Outros tempos. Mas, Diálogos da enfim, vida real. Quando eu vi pintar o quadro, eu não sei, me veio muito automático essa ideia. Não sei se é porque eu. Sou uma pessoa muito artística. Eu não sei se é porque eu atrelo essa ideia das escritas e ter sempre um artista com os teus contos e ser algo que eu via facilmente você escrevendo a respeito. Então, Não, estou não... anotando aqui no meu bloquinho de notas. Jamais fazer na temática de quadros para o Otávio não desconfiar. Então. Se tivesse, assim, uma senhora numa das opções, eu acho que daí seria um competidor. Mas Não, aí seria muito fácil daí, né? Minha escolha favorita é uma senhorinha sozinha em casa. eu não imaginei que o João fosse fazer sobre quadro, mas eu percebi um tema recorrente com o da semana passada, que foi as flores, né? Na semana passada se chamava Flores da Janela. Eu pensei nisso quando eu dei o E nome. agora margaridas. Na verdade. Na verdade, eu pensei sobre isso, sobre vocês fazerem ligação com o conto passado. Ligação só pelo nome, né? Pelas flores. Mas também pensei, será que eles vão achar que o texto é sobre cuidar de plantas por causa do título? Ah, Que era uma opção também, né? eu achei que você estava seguindo um ponto bônus teu por fora, que era sempre fazer uma ligação com o conto da semana passada. Que já é várias semanas a fio que você faz isso. Umas 3, 4 semanas já. 3 semanas a fio agora, temos aí uma. 3 semanas a fio, é. Daqui a pouco tenho que trazer o Mário Alberto de volta. Mas bem maroto esse teu duplo sentido aí. Senti que em uns momentos quase bateu na trave, mas tu se escapa também. Ué, na trave de qual regra? Do ato sexual, não ter relação com o ato sexual. Mas no caso de não ter relação com ato sexual, eu interpreto como você não estar descrevendo uma cena de sexo. Ou um ato de sexo, não, uma ação. Eu acho que a descrição que mais me remeteu a isso foi
Deixa eu ver aqui. Era do buraco que ia Uhum. aumentando conforme Na verdade, ela tinha a sensação de aumentar o essa buraco. essa do buraco, eu até estava comentando com o Tots em off aí antes da gente Uhum. começar a gravar, que quando eu falei da ponta, ele até deixou um comentário: "Ah, uma ponta do quê? Um objeto, um não sei o quê", e eu falei: "Olha, eu não coloquei o que que era, porque eu estava tentando fazer misterioso o texto, né, pra fazer Esconder, o né? leitor Aham. pensar". E eu estava repetindo a palavra ponta, na primeira versão tinha 3 vezes repetida, daí eu falei: "Pô, uma eu tenho que tirar, né". E Uhum. tirei, e daí depois do comentário do Tosse eu li de novo e falei: "Ah, vou tentar mudar isso aqui", eu acho que consegui ficar com ponta só uma vez no final das contas, deixa eu ver. Acho até que sim. É, naquela parte ali eu fiquei com ponta só uma vez. E é pra ser ali, né, a ponta de um De um pincel. pincel. Uhum. Foi aí que eu coloquei a descrição dos pelos, dos pelos Uhum. sedosos, né, porque antes eu não falava disso. Falei: "Poxa, é uma descrição legal, que pode remeter a alguma coisa do corpo humano também, né, afinal, pelos". Pelos E sedosos. pelos sedosos, é. E no fim das contas eu fiquei satisfeito, porque consegui eliminar a repetição e consegui deixar o duplo sentido com o corpo humano que eu queria, né, então E nós três sabemos que estamos aqui pela satisfação. Sim. Mas com certeza. sobre isso de bater na trave, é que ah, aqui a moral é justamente isso que você falou, que dá a entender. Essa era justamente a ideia, né? Era tipo, você descrever algo mudando, dando a entender que era algo sexual. Enquanto o que tu fez no outro texto foi tipo, ela literalmente estava tendo pensamentos ou agindo, pensando, né? As ações que a Vanessa fazia no teu texto eram ações sexuais, né? Com cunho sexual. Eu Acariciar te o corpo feminino e tal. Mesmo que não fosse o dela e não fosse um corpo de verdade, né, tá ali, tá sendo Uhum. uma simulação, como se fosse. Mas o Uhum. João bate na trave aqui no sentido que ele coloca ali quase um monólogo interior, que é quando ele fala que ela fica Isso. pensando, que é justamente nesse trecho que o Otávio salientou, que ela fica pensando sobre aquilo que ele vai aumentando. O buraco vai aumentando É, exatamente, né? é isso, aí eu diria Ah, que bate na trave da regra do não poder. eu até pensei, tipo, será que eu posso fazer referência aos pensamentos dela? Porque descrever um pensamento como se fosse uma fala interior, eu acho diferente. É similar, mas não chega a ser a mesma coisa. Pois por isso que, Tá. por isso que bate na Porque é trave. que eu É acho que você trave, é eu trave, é acho que trave. você eu acho que se parar pra pensar assim, fica muito difícil você escrever um texto sobre isso. Porque Uhum. você quer passar a ideia de uma insinuação sexual para o leitor barra ouvinte, né, que é a proposta do desafio. E se você não expressar essas sensações da personagem, eu acho que fica meio que impossível, sabe? Não, mas é como você fez no resto do texto, é expressar através das ações dela, ao invés do que ela Na em vez verdade, de dizer o que ela tá sentindo. esse desafio fica bem explícito que é o movimento, né? É, A focar todas no as gesto, é. ações, se você. Até acho que o Tots deixa um comentário. Não sei se deixou um comentário depois que foi nisso que ele focou. Se você focar no movimento, você consegue se livrar da necessidade de ter pensamento, de ter o que sente. É, que era até mais ou menos o que Tots estava falando ali do estender a roupa no varal, por exemplo, né? Sobe, desce, sobe, desce. Se só fica nessa descrição, você não tem que colocar o que a pessoa tá pensando, né? Você brinca com o fato daquilo ser mundano, aí dá para ter o fator de surpresa, como o João fez aqui, né? De você só saber que se tratava de fato de uma tarefa mundana ao final, mas durante o texto inteiro você foi descrevendo um movimento que te remetia como leitor ao sexo, né? Uhum, exato. E eu acho que pra mim, essa era a parte interessante do desafio. E por isso que quando eu deixei o comentário do João falando que eu pensei nesse negócio de tentar esconder o que é, só que, tipo, como eu dizia que o texto tinha que ser curto, e eu comecei a pensar, ok, se eu não disser o que é, e eu comecei a pensar sobre a revista, né? E eu tava pensando, como é que eu vou dizer? Ela pega o objeto, né? Eu achei engraçado porque o João colocou o objeto e foi também que eu pensei, essa denominação genérica, né? E da, Inicialmente eu nem usava o objeto, eu só falei, colocou a ponta. Eu não falava nem do que mas era. também fica estranho, né? Só dizer a Entendi. ponta. Sou estranho de fato, sou estranho. E aí quando eu Vamos comecei a. deixar uma ponta, É, pra ficar um pouco mais, né. quando eu comecei a pensar nisso e ver, ok, tem que dar muita volta pra ficar escondendo. E daí eu achei que, tipo, pra ficar interessante assim, vai dar muito trabalho, eu vou perder muito tempo nisso, enquanto é mais interessante focar na ação em si. Ah,
Dito isso, eu achei que, tirando essa parte que eu marquei ali, que eu reclamei que você tinha colocado a ponta e o objeto, o resto eu achei que tá muito bem descrito. Assim, a minha parte favorita é quando ela tá pintando ali o mar, o branco do mar. Que você vai descrevendo que o branco vai desaparecendo com cada pincelada. Branco das Porque. margaridas, no caso, é pra ser as Ah, pétalas, não né? desculpa. Eu que pensei. Eu falei mar, né? Porque eu pensei mar na primeira vez que eu li o texto, que eu pensei numa paisagem de mar. Eu acho que e você fala, né? O mar branco, né? E eu pensei tipo em ondas e mar, né? É, Uhum, Assim, eu descrevo um mar branco corria à sua frente, é verdade. é, uhum. mas achei muito bem descrito o ato da pintura aqui ficou muito bem descrito nisso da tinta saindo do Perder pincel a a cada cor, vez, né? assim. Eu E o tenho faz uma, de novo e de novo, né? eu tenho uma pergunta pra vocês. Bem no finzinho do primeiro parágrafo, a parte que eu tô falando do buraco e tal, vocês acham que ela tá fazendo o quê ali? Tá mexendo no quê? É aquele. Tem aquela coisa que você coloca. Eu não sei o nome dos termos de pintura, mas tem aquela tábua onde você mistura as tintas, Isso né? aí. A tua paleta É, de cores. E aquilo tem isso, um buraquinho que você coloca o polegar. é isso mesmo, isso mesmo. Eu até ia colocar o nome do objeto ali, mas eu pensei, não, como eu quero achar misterioso, não vou falar, né? Senão ele fica Qual na que é o nome cara o disso que que aí? eu tenho. É, qual é o É nome? aquarela o nome daquilo. Ah, é. Aquarela. Uhum. Daí eu ia até falar, girava o dedo no buraco da aquarela e tal, mas daí você fala, se você mencionar aquarela ali, você eliminou completamente Eu o achei significado que. sexual do parágrafo, Eu né? achei que se chamava paleta de cores. Eu acho que também pode ser chamado de paleta de cores, mas eu também conheço por aquarela. Mas eu acho E se eu que, não estiver colocando água na minha independente. tinta? Não, só pode chamar de aquarela as que contém tinta que precisa misturar água. Eu acho que, independente de tu ter colocado o nome ou não, ficou bom a descrição e o duplo sentido ali. ah, de acreditar que o buraco ficava mais largo a cada movimento. É a ideia, né? É a ideia, é a ideia. Eu achei que os trocadilhos de duplo sentido ficaram divertidos no teu conto. Mas você já tinha se mostrado um exímio, um perito em duplos sentidos em seu conto anterior. O Ele é aula especialista do sindicato em experimental. duplo sentido. O cara, e literalmente foi o conto que deu origem a esse desafio, né? Ah, é? É, Não sei, isso temos foi que perguntar pra Patrícia. Foi, ela ela, disse ela isso no colocou. e-mail. Ah, eu não sei, não me liguei que tinha sido por causa Ela do, falou por que no causa do papel. desafio a gente comenta que nunca tinha escrito contos ou cenas Ah, eróticas, agora não consigo lembrar. é Mas aí por isso a sugestão da cena erótica não erótica. Não sexual. é Vamos lá. verdade. E tu teve alguma dificuldade além do esconder o que era o ato? Hum, eu não tinha muita certeza como que eu terminava o texto. Quer dizer, eu tinha e não tinha. Quando eu pensei no título Margaridas, eu já pensei, ela podia estar pintando um quadro no final de Margaridas. E eu também escolhi Margaridas porque daí eu podia fazer a brincadeira com o branco da tinta, né? Até que no final fala, o branco alabastro e tal. Mas eu não sabia como terminar. Eu só sabia que eu não sabia como terminar num contexto final total, vamos dizer assim, porque eu sabia que eu queria terminar com as margaridas estavam prontas. Porque eu tinha que Uhum, fazer menção a margaridas em algum lugar no texto, né? Se eu dei o título margaridas. Tinha uhum, que ter essa clareza para o leitor sobre o que que era. E falei, tá, o que que ela pode estar fazendo? Ela pode estar pintando um quadro para alguém, como se fosse um presente e tal. E eu falei, essa ideia fica boa. Só que aí na parte que eu estava escrevendo, logo depois dessa descrição aqui, depois de toda essa descrição dela desprender os cabelos e tal, eu não estava ficando muito satisfeito com o encaixe desse final das margaridas. Tu tinha Daí escrito diferente antes, eu né? tinha Eu escrito acho que lembro de umas ter 2 lido ou 3 diferente. versões diferentes e no final eu acabei ficando com essa, que não me deixou 100% satisfeito, mas eu fiquei, assim, uns Qual, 80, 85. qual foi a diferença? O que você mudou? Eu não lembro, sinceramente, eu acho que era só eu estendia um pouco mais a menção sobre a Raquel, eu falava Aham. algo mais ou algo diferente sobre, a Raquel iria gostar do presente, falava alguma outra coisinha, mas eu ainda terminava com as margaridas estavam prontas. Eram variações dessa frase da É, Raquel eram gostar do variações. presente, não era outra frase inteiramente. Eu Eu lembro que queria que não esqueci uma fosse algo delas. muito longo, porque eu queria ligar logo a parte das margaridas com o término de descrição ali, porque no final ela terminou a pintura assinando o quadro, né. Uhum. Uhum. E daí eu queria fazer uma ligação bem rápida ali com as margaridas, não queria que tivesse um trecho muito grande de texto, e eu Uhum. encurtei aquela parte da Raquel ali.
Eu acho peculiar o uso do termo entranhas, porque me remete muito a terror do que prazer. Que tu coloca que ela sentiu uma Hum. palpitação aguda em suas entranhas. Porque é Mas é aí uma entra, percepção minha, né? sim, sim, Foi entra a um termo questão que me saltou os olhos. do terror gore aí, né, também. Exato. Pois é, O uso eu do termo compreendo. em si, entranhas. Eu acho que a primeira vez que as pessoas têm, especialmente para leitores, assim, que têm contato com alguma palavra que elas não costumam usar muito, por exemplo, quando eu comecei a usar a palavra entranhas, né, Uhum, escrevendo, acho que a primeira vez foi na descrição de um livro. Ai, sentiu suas entranhas se contraírem de medo, ou de frio, ou de não uhum, sei o que uhum, e tal. E depois eu acho que eu consigo associar mais o uso e contexto dessa palavra na primeira experiência que eu esteve com ela, sabe? Assim, uhum. lendo. Então eu, apesar de também pensar em questão de terror e tal, tipo, um corpo sendo, sei lá, cortado, alguma coisa, eu associo mais com a primeira impressão que eu tive. Então, o João está dizendo que a primeira vez é sempre a mais marcante? Com certeza. A primeira vez a gente nunca esquece, né, A Otávio? gente nunca esquece, é isso aí então. Muito que bom. Quando você falou de reescrever o parágrafo, você estava dizendo o parágrafo inteiro, o final, ou só a parte depois de desprender os cabelos? Só a parte depois de desprender os Ah, tá. cabelos. Aquele finalzinho que fala das margaridas, a parte que menciona a Raquel, porque eu ainda tinha que dizer, ah, eu não posso só terminar com, assinou no canto inferior direito e as margaridas estavam Sim. prontas. Eu queria dar uma contextualizaçãozinha pro quadro, né? Por que Uhum. ela tava pintando aquele quadro? Tá muito bom esse trecho mesmo, depois de desprender os cabelos. Acho que é interessante ver isso como ah, esse costume de reescrever as coisas, como é importante, né? Porque normalmente Necessário. o que sai do primeiro draft normalmente tem muitos problemas, assim. E eu não sei se tu faz isso de se rever logo depois o texto ou deixa passar umas horas e vai revisar ou reescrever alguma coisa. Nos casos dos contos aqui pro sindicato, eu geralmente revejo no mesmo dia, porque eu escrevo quase sempre com 1 ou 2 dias de antecedência no máximo. É bem difícil escrever mais cedo. Então eu acabo não tendo muito tempo para deixar a ideia cozinhar na cabeça, né? Mas esse trecho no finalzinho, eu revisei quase que imediatamente e só mudei mesmo essa parte da Raquel iria gostar do presente. Porque eu também gostei de falar de todo ela se como se ela estivesse se desfazendo, ou se vestindo ou se despindo, né? Que é o tipo Uhum, pós-ato sexual. Ela desprendeu os cabelos, desatou o avental, então Uhum. tá tirando toda a produção, né? Tipo, ó, terminei o trabalho, tô de boas agora. uhum, E eu também gostei de como ficou. E juntando com até uma outra parte do texto, não uma parte em específico, mas alguns pontos bem pontuais, vamos dizer assim. Eu pensei, não foi a intenção, mas eu pensei que talvez pudesse dar o significado dela ser uma profissional do sexo também. uhum. Porque eu falei em alguns momentos, o trabalho dela estava pronto, não sei o que Uhum. e tal. E daí Ter na filho e parte. tal, né? E na parte que eu tava escrevendo sobre, desprender os cabelos, desatou o avental, até que pensei, será que dá pra pensar que, tipo, tem alguém com ela, um cara, uma mulher, sei lá, e é meio que um roleplay, assim? Eu acho que nunca me correria, a não ser que fosse uma coisa tipo, se ela fizesse vídeos ou alguma coisa assim. Hum, Se ela estivesse gravando, se tivesse É, a ideia de É. estar gravando, ou não Assim, sei, não foi a intenção deixar essa impressão, mas depois que eu li o texto pronto, teve eu essa. pensei que poderia ser, Uhum. sabe? Poderia ter uma. Não chegou a me passar, não. Ah, tinha alguma coisa que ia comentar a respeito e me fugiu de novo. Tá difícil hoje, gente. A idade tá batendo. é o pós-Covid, né, cara? Ah, o Fog Memory tá foda mesmo. Tá nublado aí, Otávio. Quem dera. Vocês têm alguma pergunta mais específica sobre o texto no geral? Algum outro ponto? Acho que Não, não. acho que era isso. Então, Muito que bom, então. vemos Vamos margaridas. para. Agora que passamos das preliminares, vamos para o encerramento, meus caros. Vamos para o clímax do Clímax. episódio agora. O clímax. O É, grande finale. Tots, assuma o clímax. vou mudar o nome, o título do texto pra É Clímax. só finalizar, Tots. É, deixaram o trabalho difícil pra mim, né? Pelas páginas. Jéssica se apoia no braço esquerdo do sofá de 2 lugares, exalando o perfume refrescante dos sais de banho, e estende as pernas nuas para o outro lado, sentindo roçar acolhedor do veludo contra a pele lisa.
Solta um suspiro satisfeito e estica o braço longilíneo até a mesa de centro, onde encontra a revista que comprou mais cedo. Admira por um momento a capa, correndo o dedo com leveza pelos contornos da figura impressa enquanto um sorriso se forma em seu rosto. Abre a revista e a traz mais perto, fechando os olhos e inalando longamente o seu aroma. Põe-se a folhear, com muita delicadeza, as páginas frágeis da revista, como se num ritual. Corre o dedo indicador sobre a parte superior da página e, quando chega ao fim, força a página para baixo e insere na protuberância recém-formada o dedo médio, que usa para levantar a página. Por vezes, o dedo indicador esfrega, sem efeito, o canto da página, 1, 2, 3 vezes. Jéssica então o leva à boca, colocando-o entre os lábios entreabertos e tocando-o brevemente com a ponta da língua, ou apenas com a parte interna do lábio inferior, que parece pedir ao dedo que não vá embora tão depressa. Um calor súbito toma conta de Jéssica, e ela remove a toalha que lhe envolvia a cabeça, tal qual um toucado egípcio. Os cabelos caem-lhe sobre os ombros e sobre o rosto, mas não a distraem. Ela faz menção de virar uma página, mas para a meio do caminho. Enquanto lê, compenetrada, os dedos percorrem a borda da página de cima a baixo, lentamente. O dedo médio por baixo, providenciando suporte, e o dedo indicador roçando a lâmina. Os olhos de Jéssica encontram na revista algo inesperado, e a moça sente um corte no dedo, acompanhado de um arrepio que lhe corre pelo braço acima. Ela solta um gemido contido e traz o dedo até a boca, dessa vez mais fundo, e o envolve com seus lábios finos e delicados, chupando vagarosamente a diminuta quantia de sangue que escapa do ferimento. Enquanto isso, continua lendo. Os olhos se arregalam, perplexos, e ela volta a folhear a revista, sem dar atenção ao corte. Mas agora passa as páginas de forma apressada e agressiva. Uma gota de sangue cai no papel, mas Jéssica não percebe. Continua virando as páginas, cada vez mais rápido e com mais força. O sangue é o que umedece o dedo que empurra as páginas para baixo, amassando-as, enquanto o outro dedo puxa as páginas com força. Algumas não resistem e rasgam-se. O sangue já faz o dedo grudar-se nas páginas, mas a moça não se importa. Precisa continuar. A mão já dói, fatigada, mas Jéssica continua forçando cada vez mais o movimento já mecânico, mais forte, mais rápido, até que chega, subitamente, inevitavelmente, à contracapa. A moça para por um momento, sentindo o coração disparado, e num movimento seco joga a revista para o lado, insatisfeita. Então temos aqui um caso de uma leitora Clímax mal compulsiva, uma leitora compulsiva de revista, uma viciada. Isso deixa o ensinamento. Não leiam revistas, pessoal. Perigoso. Exatamente. Vocês vão se Perigoso. machucar. A revista claramente era Mundo Estranho. Olha que na época que eu tava, acho que na escola, tipo no primeiro, segundo ano do ensino médio, eu tinha uma assinatura da Mundo Estranho. Meu primo também tinha ali Tinha bastante. umas coisas legais no Mundo Estranho. Mas voltando ao texto, no começo eu senti uma profunda agonia quando você começa a descrever lá com as pernas nuas no sofá. Eu pensei, tá, de dois, um. Ou ela tá pelada, deitada no sofá, só com a toalha enrolada como touca no cabelo, ou ela mesma está enrolada com uma toalha, né? Que foi o que eu preferi acreditar, porque eu pensei, pô, se ela vai deitar pós-banho num sofá, me deu uma agonia essa sensação. Não, aqui, porque- eu pensei que ela tava tipo de camisola e com a toalha na Ah, cabeça. tá. É que você não mencionou o que ela tava vestindo, Não, não né? mencionei. Todas Eu as ia, pernas nuas. eu ia Eu falei, ou as colocar. pernas estão nuas por causa da pele, no contato com o veludo, ou o corpo todo, né? Mas É, você, tipo- você fez menção específica às pernas. eu ia até colocar na hora que ela tira a toalha da cabeça, que ou ela ia estar tipo com uma camiseta qualquer ou uma camisola, mas. Pronto. Uhum. Eu quase fiz a mesma coisa que você quando ela corta o dedo, passando as páginas. Eu quase fiz Ah, era isso que você menção tinha mencionado disso. antes? Que Que eu quase tinha ia mencionado, fazer? que eu quase fiz isso também. Mas aí eu me dei por satisfeito na descrição Ah, da se deu página por grudada. satisfeito, tá? Me dei por Entendi. satisfeito antes do corte. Eu acho que essa ideia E do... também porque eu odeio cortar o dedo com papel. É, Eu detesto. Eu trabalhei por 2 anos como jovem aprendiz num banco e eu trabalhava arquivando documentos em pastas. E o quanto eu cortei o meu dedo fazendo isso, bicho. Esses dedos estão cheios de Nossa cicatrizes, então dá senhora. muita agonia.
Dá muita agonia. Mas ali, claro que, né, se trata de um cortezinho mínimo, né? Pelo Mas, que eu entendi. sim, mas foi basicamente quando eu tava pensando nas possibilidades ali do desafio e comecei a pensar sobre a revista. Eu comecei a pensar sobre essa ideia de ficar passando um dedo assim pelo canto da revista, né, de uma forma que pudesse ser meio erótica, carinhosa, assim. E aí me veio à cabeça o corte. Daí eu pensei, pô, o corte é bom porque logo pensei na cena de chupando o dedo, né? Né? E aí. Porque mete já mais um termo aí, chupa. Falando em chupar o dedo, não é nessa cena que ela corta, mas eu acho que meus dois trechos favoritos do teu texto é aqui. Quando você está descrevendo a primeira vez que ela leva o dedo até a boca para molhar o dedo, né, e ajudar a virar as páginas, Uhum. é, tararará, colocando entre os lábios entreabertos e tocando brevemente com a ponta da língua, ou apenas com a parte interna do lábio inferior, que parece pedir ao dedo que não vai embora tão depressa. Essa parte final achei que ficou excelente no parágrafo, ficou muito boa mesmo. Porque É, ali já começa a insinuar um pouco da parte sexual, sim. né? Tipo, não. Essa, por acaso, é a minha parte favorita também. Foi. O Otávio estava falando antes sobre fazer pesquisa. Eu não fiz pesquisa, mas eu fiquei, tipo, testando. Porque eu pensei, como é que a pessoa molha o dedo, né? E daí eu tava, tipo, fazendo molhar o meu dedo pra Você fez uma autopesquisa. autopesquisa, exatamente. E daí fiquei, tipo, brincando, assim, com o dedo, em como formas diferentes de molhar o dedo. E daí percebi que, tipo, ok, se eu posso molhar com a língua, né? Colocando a ponta da língua, mas vi também que a parte interior do lábio inferior, ela é bem molhada, então você consegue. E se você coloca o dedo na sua boca, assim, encosta ali no lábio e puxa pra fora, o lábio vai, tipo, parece que ele vai segurando o teu dedo, assim, Faz uma sabe? aderência, né? E aí, e quando aconteceu isso, eu pensei, pô, isso é uma boa pra colocar. Aí, Olha, pesquisa de campo que não precisa Pesquisa ir a de campo. campo. Não, foi a foi a campo, campo. né? O campo é a Foi minha a boca. campo. Ok. E o Frases fora de contexto. aí está um corte do sindicato aí, prontinho. Senhor! O meu outro trecho favorito é justamente a cena final, que é a moça para por um momento, sentindo o coração disparado, num movimento seco, joga a revista para o lado, insatisfeita. Essa também fechou muito bem o texto pra mim. Foi isso. E Porque ela vai toda nessa. O clímax, né? O crescendo final ali, vai todo nessa gana que ela. Você até descreve, ela tá fazendo tudo mecanicamente, agora não vai parar até terminar com o negócio. E ela terminou ali e foi, tipo, pô, foi uma merda. Tipo, ela saiu mais frustrada do que quando começou, né? Então. Eu acho que dá pra sentir, assim, é palpável o desgosto final ali da personagem. A insatisfação dela. Uhum. Hum. E a revista tinha alguma revista específica? Era pra ser algo específico ou você quis deixar só no É ar, que ela verdade. Você deixou ela pensou no, satisfeita? Não, era. pensou no conteúdo da revista? Porque. Não, era. Pode falar. A ideia era justamente deixar no ar, assim, mas era pra. Como não era pra ser nada ligado ao erótico, eu pensei em ser algo. Possíveis interpretações era tipo, ou ela, como vocês falaram, pode ser viciada em revista, ok? Pode ser também. Ela tava ali, pegou uma revista que ela queria dar a entender que ela queria muito ler essa revista, né? Que era tipo, ela tava se preparando pra esse momento, né? Tipo, ok, eu tenho esse ritual que é o fim do dia, eu sento aqui com a minha revistinha. Mas também pensei que podia ser alguma coisa, tipo, ou ela escreveu alguma coisa para aquela revista, ou ela fez um ensaio fotográfico para aquela revista. Tipo, ela tem algum investimento pessoal no conteúdo daquela revista. Então ela tá, tipo, tratando com muito carinho ali a revista. E quando ela chega no lugar onde ela vai ver o conteúdo que ela que tem interesse ou que tá dela, ela tá alguma coisa mal ali, né? Ou ela não concorda com o que tá ali, ou fizeram alguma coisa de que ela não queria. E aí ela fica braba e começa a folhear o resto da revista pra, pra ver se tem mais alguma coisa, né? Se foi só isso mesmo e fica nervosa. Isso que eu ia Ah, perguntar, o que que fez ela se assustar na revista, né? Tipo, já que a gente não sabia o conteúdo da revista, então poderia Sim. ter sido isso, né? Tipo, ela viu uma imagem dela. Isso me lembrou, inclusive, agora que você mencionou, o fim de uma das histórias curtas do Kentucky's. Que eu não vou lembrar o nome dos personagens agora, mas é aquele casal, que eu acho que o homem é o Sven. No final, ele faz exposição da vida sexual dele com Hum, a futuramente ex-namorada, né? Que a exposição dele lá. futura daqui a alguns minutos. Porque, tipo, se você tava falando que algo que ela fez, por exemplo, um ensaio fotográfico, alguma coisa, ela você viu, supostamente, e não gostou, né? E me veio muito, a parte que você falou isso, aquela cena
da moça com o Sven. Tipo, ela foi lá na exposição e tá lá ela, toda nua, despida, É. toda E pra exposta. mim faz mais sentido nessa linha ela ter feito algum trabalho e não estar na revista. Tipo, É, pode ela ser. se dá, Exato. ela se dá conta de não. Tá, cadê? Cadê? Eu não mandei. Mas nessa releitura aqui que o Tots estava lendo, tem uma descrição que me levou a crer que aquelas revistas ah, do Boticário, sabe? Que aquelas revistas com amostra de perfume, porque Ah, por aquela causa da cheira. descrição que ela faz, que ela inala longamente o aroma da revista. E essas revistas normalmente vêm com umas partezinhas que é tipo amostra de cheiro, que você pode cheirar o Eu acho perfume. que você tem que até esfregar pra soltar o cheiro, não? É, É. exatamente. Me veio Depende, tinha umas que era essa só abrir noção. mesmo. Era só abrir e tu tinha o cheirinho, porque era, sei lá, um pedaço de papel com É, Uhum. eu o lembro disso. perfume. Me veio em mente esse tipo de revista. Ou pode ser um mangá muito frustrante, né, gente? Pode ser também, né? Mangá. Pode. Pode ser uma Shonen Jump, né, cara? Pode ser uma Shonen Jump aí que não tem o capítulo do mangá que ela queria ler essa semana. Não sei. Ah, mas uma coisa que quando eu tava escrevendo, eu não tinha ainda esse final em mente, né? Eu falei, tava focado só nessas ações ali que eu tinha dela colocar o dedo na boca e tudo. E fui descrevendo aquilo. E a princípio a minha ideia pra terminar era tipo, descrevendo ela tá nessa cena totalmente mundana dela, que é só um momento de relaxamento olhando a revista, né? E vai sendo descrito como se ela estivesse chegando mais e mais próximo do clímax, né? Como se cada ação dela ali parece sexual, né? Desde lamber o dedo, desde as pernas dela, tudo, né, sexual. E no fim, quando ela ia se aperceber que tinha alguém vendo ela pela janela, tipo a janela dela ia ter tipo um cara na sacada do vizinho, por exemplo, vendo ela e ela ia fechar a cortina. Esse ia ser o final. E aí a desculpa ia ser que tava sendo visto com os olhos dessa terceira pessoa, né? Tipo, esse homem, provavelmente olhando ela do outro lado da rua, era quem tava colocando esse Sexualizando ela. significado sexual em cada movimento que ela fazia olhando a Ah, revista, né? tá. Só que aí quando eu tava escrevendo, e depois que eu fiz a parte ali do corte, eu pensei nisso dela ir lendo cada vez mais rápido, né? Que ela fica nervosa e vai mais rápido, até que fica insatisfeita. E daí quando eu terminei ali, tipo, eu achei que tava muito bom esse jeito dela terminar insatisfeita, e daí não quis adicionar aquele outro mas final. seria uma perspectiva interessante, né? Aprovado por Daft Punk o movimento dela ali. Tem uma. Isso me lembrou, tem uma brincadeira. Eu já vi. Que eu vi um vídeo comentando porque eu não joguei o jogo. Que é Dragon Age 2, se eu não me engano. Que Muito ruim. o. Mas então, eu imagino que seja. Eu já ouvi falar que ele é bem ruim. Mas eu lembro que o prólogo do jogo, a primeira missão, ela tá sendo contada no ponto de vista de um terceiro que vivenciou ela. E aí, quando você tá jogando pela primeira vez, é uma fala mentirosa, ele tá mentindo a história, bem dizer. E aí, tipo, os seios das personagens são maiores, é tudo mais sexualizado. E aí, em dado momento, alguém interrompe ele, pede pra ele contar a história verdadeira e aí as personagens ficam normais, como de fato aconteceu, né? Que é uma instância de você utilizar esse olhar masculino que objetifica, que sexualiza, né? Pra fazer uma piada, pra fazer um contraponto, né? Que eu acho que teria sido um fim interessante pra tua história, mas eu acho que como ela tá aí, tá interessante. Mas fica a ideia, talvez, pra um conto futuro, né? Eu acho que Ficar com essa perspectiva do outro, né? eu acho que essa forma como tá o texto, claro que seria interessante ler esse final alternativo, né, com essa surpresa Uhum, de ela estar sendo observada, mas eu acho que esse final dela sozinha deixa a gente mais curioso, porque a gente não sabe realmente o que se passou em toda essa cena, né? Se tivesse um homem observando, aí a gente ia se ligar. Então ela ficou nervosa por causa do cara olhando ela. Ali tá tudo uhum, explicado. Assim você não sabe se é a teoria de ela não, o que ela fez pra revista não estava ali, ou se ela não gostou do que ela viu, uhum, ou se ela simplesmente é uma leitora compulsiva, sabe? Eu uhum. tenho que terminar numa sentada isso aqui, entendeu? Numa sentada. Oh, Ou eu acho que assim, com a interpretação
de mais possibilidades, a história acaba ficando mais interessante. Sim. Então, eu pessoalmente prefiro esse fim do que esse final alternativo. Uma dúvida, tu escreveu esse antes de ter lido o meu, né, Tots? Sim, eu nunca leio É. os contos de vocês por. Assim, primeiro que normalmente eu escrevo primeiro. Normalmente quando eu coloco lá não tem nada. Ouch! Hoje, por acaso, quando eu abri pra ver para conferir as regras do desafio, porque eu só escrevi hoje, eu vi que vocês já tinham escrito, mas não li porque eu não queria cair em nenhuma Influenciado. influência ou de escrever. Porque se eu lesse e visse que tu tinha escrito sobre revista, eu provavelmente ia querer fazer sobre outra Sim. coisa. Exato. Então ainda bem que eu não vi, porque logo depois que eu terminei, eu fui olhar exatamente isso. A primeira coisa que eu fui ver era sobre o que cada um de vocês tinha escrito. Flávio levantou uma objeção e, em resposta, recebeu um tapa com luva. Por quê? Eu escrevo primeiro, eu escrevo antes que vocês. Não dá, é que normalmente é. Eu não sei se a gente, não sei se a gente já falou. Não, é verdade, você costuma ser o primeiro. Porque a a- gente nunca abriu esse backstage aí, essa... É porque a ordem que os textos são lidos são a hora que eles são escritos, Sim, colocados no a doc, né? ordem que eles são postados, né? A A ordem que eles são terminados, pra É, ser na justo. verdade, Porque teve vezes que eu já comecei o meu, tipo aquele das flores secas, mas eu não desenvolvi ele naquela hora, mas eu já tinha a ideia meio que pronta, só que eu acabei ficando por, sei lá, segunda, acho. porque você tinha Tinha uma linha frase lá. no doc. Ei, deixa o meu Placeholder. tamanho, Aí era deixa o tamanho sacanagem, né? tweet, tá? Dá licença. Mas, falando nisso, já teve vezes em que eu escrevi, e normalmente eu escrevo fora do doc primeiro. Eu escrevo também. num doc fora, mas já teve vezes que eu escrevi, deixei no meu doc e fui postar só depois. Aí nisso já tinha alguém publicado. Uhum. Mas isso é normalmente se eu escrevo com muita antecedência, que deve ter acontecido pouquíssimas vezes, assim. Eu sempre escrevo no próprio documento já, pronto. Uhum. Escrevo a caneta, assim dizer. A caneta não, porque a gente pode editar ali, né? Eu Mas deixo pro Google opinar nas minhas escritas depois. Mas eu vou fazer uma acusação ao Tots, que ele. Eu não sei se ele não bateu na trave, mas ele não conseguiu todos os pontos bônus. Todos? Na minha visão. Eram 2 pontos bônus, né? Não ser falocêntrico e ser uma mulher? Ele fez uma mulher, mas ele é muito tangencial ao ser falocêntrico ali quando fala dela chupando o dedo. Eu acho. Ah, Esses são os pontos bônus. Os outros requisitos eram obrigatórios. Não, Não ter porque. ligação, focar no gesto, tal, isso era tudo obrigatório. Não era ponto bônus. Ah, sim, sim. Pontos Eu bônus achei- mesmo eu- eram só os dois. eu Personagem pensei, eu mulher confesso que eu pensei sobre o ponto bônus do falocêntrico quando eu tava escrevendo, e o que eu consegui pensar era, tipo, se ela usasse a revista de alguma, imagina, sei lá, enrolar a revista, ou, sei lá, fazer, não sei. Só Mas que, não- assim, eu O falo dedo. sim, eu entendi a ideia do dedo, mas eu acho que, agora fazendo aqui o advogado do Tots, a ideia da cena tá muito mais na descrição do chupar do que chupar o dedo em si. Então, assim, se for pelo chupar, não é falocêntrico. Ah, Justo. agora, Eu só quis tacar Mas- gasolina na fogueira, gente. Tem que entender aqui. sim, sim. Eu Mas quis deixar a história mais quente. antes você tinha perguntado sobre se eu tinha lido a tua antes, por quê? Não, porque foi só por ter sido a mesma. Temática. sim. A mesma temática, né? Mas curiosamente, não é a primeira vez que a gente faz isso, que os dois pegam a mesma temática dentro do. E faz duas histórias diferentes, no caso, né? Acho que a única vez que isso. A única vez não. Eu acho que só entre eu e você não aconteceu dessas já, Otávio. Tipo, de a gente escrever uma história com temática talvez parecida. não. Porque eu e o Mas Tots essa- já aconteceu, mas eu e você eu acho que é bem difícil. Engraçado que a única parte do texto que é mais parecida foi uma que eu adicionei depois, né? Porque a parte do grudar a página ali. página- E isso foi parte uma coisa eu- que no primeiro draft eu não tinha colocado, depois quando eu revisei eu coloquei, porque eu tinha o que eu tinha escrito era só a parte que o sangue vai umedecendo, né? A página agora ao invés da saliva, né? E aí daí quando eu mostrei pra Lígia, ela comentou assim, às vezes o sangue gruda, né? Quando ele começa já a secar, gruda. Aí eu peguei e coloquei na cena de baixo. Mas eu achei muito curioso, porque eu foquei no conteúdo da revista e você focou O contrário, no ato de ler a É, revista, né? E acho que foi legal ver assim, mesmo sem combinar. Porque sempre tem esse medo, né? De fazer duas histórias muito parecidas. E eu acho que a última vez que aconteceu isso com a gente também foi, tipo, esse medo da história. Porque a história começou igual.
Acho que era a história do... Que eu colocava do É Proibido e você colocava da cidade que desapareceu. E as duas tinham o mesmo parágrafo inicial. Ah, é verdade, é verdade. Que a cidade não existia mais. E a Aham. gente... Mas é. Mas... Mas até por isso. Até por isso eu acho Gêmeos que. separados ao nascimento. Até por isso eu acho interessante não olhar, porque, imagina, se eu não tivesse feito. Porque é interessante de ver dos dois escolhendo o mesmo ponto bônus, como cada um vai para um caminho Cada um vai diferente, né? tratar, né? Uhum. Você realmente provavelmente não teria feito essa história, né? Uhum. Realmente. E eu confesso que já teve casos que eu li, porque quando eu tava, tipo, completamente branco, sem ideia nenhuma, eu penso, poxa, vamos ler o que eles fizeram nessa temática, Vamos pra ver se me fazer aí, inspira né? em alguma coisa. Mas sempre que eu leio, antes de escrever, eu nunca acabo fazendo algo parecido. Tanto que teve acho que foi algum desafio recente que o Tots até perguntou depois que a gente leu os textos. Ah, você não sei o que e tal, porque a gente tinha uma temática bem parecida entre as histórias. Uhum. Só que eu não tinha lido, era uma ideia que eu já tinha. E a gente acabou indo por caminhos diferentes, né, no fim das contas. Exatamente. Mas Acho é que... bem, é bem interessante que, como a gente estava mencionando, acho que no começo do episódio, todo mundo achou o comer uma fruta o mais fácil, né? E Uhum. daí Uhum. ninguém quis fazer o comer uma fruta porque achou que os outros iam fazer Sim. disso. Agora, Então, engraçado seria se os três tivessem feito sobre folhear uma revista, porque daí as outras ações iam ficar olhando pra gente com cara de... com cara de... Como que é que se fala? Agora eu esqueci o termo. o Cara de cu, vamos o falar Skull assim. Face do Modern Warfare. É, o Ghostface. Nossa, não, Ghostface, isso aí. esse meme é muito bom, puta merda. É muito bom, cara. Muito bom. Mas é isso? Estamos satisfeitos ou Estamos insatisfeitos agora, satisfeitos ao fim ou, desse... ou queremos reembolso? Não sei como é que eu sei se eu tô satisfeito. Você pode pedir pra alguém na internet responder por Pode você. pedir pra alguém na Steam. Mas Ai, ai. eu estou satisfeito e com um sorriso no rosto. Então, não tenho reclamações. Sim, eu Ai, ai. gostei de escrever. Foi. Como eu tinha comentado outra vez que a gente falou sobre isso, a única vez que eu tinha escrito, eu acho que era no Blackout, uma cena erótica. Uhum. E achei. Você até mencionou, né, no episódio é, passado. achei tranquilo, assim, de escrever, bem divertido, assim, ficar pensando nessas. Achei divertido. Uhum. Confesso que a minha parte favorita de ler sobre o desafio era escreva uma cena curta. Eu tô feito na vida. É, eu também. Não preciso encher linguiça, posso focar no que interessa e acabou. Inclusive, eu achei longo quando eu terminei. Encher linguiça. Eu nem tinha pegado essa, Otávio, não. Na verdade, foi a parte, foi o que eu falei depois que eu ri. O Otávio Ah, também ah. ir só no que interessa e terminar o mais rápido possível. Mas eu comecei pensando em fazer uma coisa tipo de 2 parágrafos, assim. E daí, como eu vi que eu tava descrevendo muito detalhado, pensei, ó, vai ficar um pouco maior. Porque a primeira. Porque depois eu vi, né, que o do Otávio tinha tipo uma página, mais ou menos, aí quando a minha ficou pronta, tipo, ok, tá mais ou menos uma Eu página acho também. que uma página é curto. Não, uma página é bem É. ok. Bem Mas ok. eu acho que essa obrigação ali de. Deixa eu ver. Não sei nem se era Mas é porque obrigação. eu fui abrir o. Era Eu, na verdade, eu fui abrir o doc pra ver, porque eu achava que era um parágrafo o desafio. E daí eu vi, daí dizia uma cena Seria bem curta. mais Daí, ó, desafiador, né? ok. Só que eu acho que a Paty Maionese foi bem gentil conosco, porque todas essas ações triviais, assim, são ações que você consegue descrever. Seriam ações. Ela já deixou uma mão com açúcar ali, que foi a fruta, né? Que ninguém Exato. caiu Só na que, isca, tipo, inclusive. só que, Então, tipo, não só isso. Eu acho que, tipo, essas cenas, quando você tá escrevendo uma história longa, elas seriam cenas de condução, seriam cenas entre cenas, sabe? sim. Você tá folheando uma revista, você tá jogando pedra num lago, você tá estendendo a roupa no varal, entendeu? É muito difícil de você ver essas ações como uma história inteira, né? Então, acho que ali já foi uma gentileza por parte da Paty Maionese Inclusive, eu por espero que a explicar Paty como... Maionese leia e dê feedback, porque eu tô bem curioso, porque foi um desafio bem específico. Então, bem eu específico. quero feedback desse aí, Patrícia. Vamos Pode esperar o nota, e-mail. aí. É, e nessa nota foi também o nosso último desafio do ano. Tan, do tan, ano. Ou E seja, tan. encerramos 2022 muito quente, felizes e com satisfeitos. calor. Felizes, Felizes e satisfeitos e com satisfeitos. calor. Até subiu um pouco aqui. Ou seja, nossa, fizemos bem o serviço, então. Então tá tudo certo. Tá Lembrando que todo o João mundo está feliz no pelado. final. Lembrando que o João está pelado nesse episódio inteiro. Nesse E calor, a né, gente, cara? e a gente tá sem calça que nem uma reunião de Zoom. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Ai, ai.
Mas então vamos ao próximo desafio, que vai ser o primeiro desafio de 2023. Olha só, com TOTS. Vamos Ok. lá então, TOTS. Vamos Assuma então. aí, ó. E esse aqui vai ter uma parte interativa que nós vamos fazer agora, mas tá, vamos explicar primeiro. Caralho. Ok. Não, O desafio, o desafio é o seguinte: faça uma releitura de uma história da mitologia grega. Exemplo: Teseu e Minotauro, a Caixa de Pandora. O texto não pode ter mais de 2 páginas. Pontos bônus. Tava chorando ali no canto. Pontos bônus é obrigatório escolher ao menos um dos pontos bônus, e cada pessoa vai ter um desses pontos bônus bloqueados pelos outros 2, nós já vamos fazer isso. Isso é uma prova de Big Brother esse? Os pontos bônus então são os seguintes: 1. Escreva a história em estilo noir. 2. Misture 2 mitos em uma história só. 3. Um personagem da mitologia interage com alguma personalidade famosa real, do passado ou do presente. 4. Aparece um personagem de outra mitologia. Extra. Não são permitidas referências ao capitão que não deve ser nomeado, aos seus filhos ou qualquer evento da política nacional dos últimos 20 anos. Então, Esse extra aqui pra mim é tranquilo, é um boicote a vocês dois. quase. Não pra ser temática pra mim. é porque. Isso aqui é porque, nós falamos muito disso em vários contos, e como vai ser o primeiro conto de 2023, é Vida Se Nova. livrar de uma vez dessa Vida Vamos- nova, livramento, Bora, caralho. literalmente virar a página. L de livramento. Isso aí. De livramento. Mas tá, então aqui. Dá pra algum dos personagens fazer o L durante a história? Ó, você pode fazer uma... Não, talvez eu deva guardar essa ideia. Tá, então aqui. Pontos bônus. Otávio, qual que você acha que a gente não deveria deixar o João fazer desses pontos bônus? Ei, vocês estão vendo esse complô aqui? Vocês estão vendo? Não, mas é Não, isso. ao vivo, mas... É isso. Bom. Eu tenho que bloquear um pra vocês dois, no caso, ou só pra Não. um de vocês? É no eu caso. acho que você, eu tosso bloqueio um pra mim, eu tosso um pra você, Exato. e eu e você um pro outro. Tá. Deixa eu pensar aqui. Ah, não, tá, peraí. Suponha que você e o Otávio bloqueiem pra mim, sei lá, misture duas Uhum. coisas. Eu posso fazer sobre os outros 3 daí, certo? Exato. E daí, eu e o Otávio bloqueamos um pra você, mas o que vocês bloquearam pra mim não tem nada a ver. Exato, Só tem o teu exato. bloqueado. É. Ah, bom. Eu então beleza, acho beleza. que pro João seria um personagem da mitologia interagir com alguma personalidade famosa real. Acho que isso ele faz mais. Eu ia dizer que ele o faz mais. Noir, de qualquer forma, eu não vejo ele fazendo. Eu ficaria entre esse ou o personagem de outra mitologia, que eu acho que é algo que ele também faria. Mas talvez o personalidade famosa é mais a cara dele. É mais provável. Então acho que aqui dá pra colocar João não pode. É. João não pode. Então vocês acham que eu sou um leitor ávido do E! Entertainment? É isso? Você já usou Keanu Reeves e Avril Lavigne. Ah, mas isso foi puxando- literalmente há muito tempo, Só Otávio. puxando aqui de cabeça. Mas, Ok. tá. E agora qual que é a próxima Qual rodada? que eu não posso? João, eu acho que uma coisa que o Tots super faria seria a história no estilo noir. Também Acho que pensei. esse ponto bônus Não, é a cara do Tots. Então Tá eu vendo? acho Noir. que... O que você acha? Bloqueamos mistura ele 2 disso? mitos em uma história. Eu acho que estilo noir seria assim, ó. Facílimo. Sim, ele já escreveu alguns no estilo noir, então eu acho que esse é bem... Option Porque, não pode. pessoalmente, eu não acho os outros difíceis. Qualquer um dos outros 3 eu acho Nenhum que dos daria... 4 difíceis. Eu Não, acho que, na verdade, eu não sou muito... Eu não fico muito seguro, muito confortável em escrever no estilo noir. Então, é um que eu já não faria, sabe? Uhum. Mesmo. Muito que bom. Agora você e Tots me Ok. bloqueiem aí. Otávio não pode fazer nenhum ponto bom. Não, pera. Hum, Eu acho, Tots, que ele... Eu acho que ele misturaria com um personagem de outra mitologia. Porque a gente já discutiu Uhum. bastante sobre a mitologia brasileira. Exato, E foi bem que eu tava ele já pensando falou também. disso. Então, olha como nós nos conhecemos bem já aqui, Uhum. né? Caralho, Então tá ótimo. Tá ótimo. Otávio não pode. Otávio não pode. Boa, Nossa, boa. muito bom, cara. Ok, Certeiro. Essa dinâmica foi divertida. ok. Foi. E Eu espero que ela seja contemplada no episódio postado, essa dinâmica. sim,
ok. E também, aproveitando, como eu já falei anteriormente sobre o podcast Noites Gregas, mas se vocês quiserem inspiração, ou também os ouvintes que também, se quiserem se inspirar, eu também tenho um link com o que eu vou colocar junto na descrição do episódio com os mitos mais famosos gregos, que é uma listinha para quem tiver ideia, porque aqui eu citei o Teseu e o Minotauro, né? E a Caixa de Né. Pandora. Mas tem inúmeros, assim, vocês lembram dos 12 trabalhos de Hércules. Sim, o que não falta são, muita são, coisa. Mas são lendas gregas, tem né? uns muito interessantes. Prometeus tem também. O mito da hospitalidade é, tipo, é muito bom, assim. Tem vários, cara. Tem uma disputa de crochê como é que é? Da Afrodite com a Atena. Não, Afrodite não, é Atena com uma. Isso eu não conheço. Cara, tem muitos muito bons, assim, mas então, tipo. A própria origem dos deuses também tem, né? A ideia Atena, que nasceu de uma machadada que deram na cabeça É. do deus, né? Então tem bastante coisa que dá. Sabe o que eu achei curioso? Esse teu ponto bônus, aparece um personagem de outra mitologia, ele me veio na hora cabeça Assassin's Creed, cara. Que Por quê? mistura. Não é necessariamente misturar mitologias, mas você é um personagem que conhece. Você é um personagem fictício que conhece. Conhece Maquiavel e nos últimos que tem a mitologia você conhece a Bom. Medusa, pererê, parará. Eu pensei no God of War. God of War Porque God of War é literalmente isso que acontece. agora, né? Agora nesses últimos. Mas outra coisa que eu ia falar que é interessante coloquei fazer releitura, porque a mitologia grega acontece isso muito, né? É feita releitura constantemente, assim, na cultura pop no geral. Até, tipo, Cavaleiro do Zodíaco, sabe? É isso. Vai ter não relançamento, né? Mas vai ter um filme. Um filme do Percy Jackson e não sei o quê. Com atores, um live action, né? Vai ser. Seja o que Deus, seja o que Atena quiser disso aí. Antes da gente passar para encerramentos e tudo mais, tinha mais uma coisa que eu gostaria de. Não é uma pausa pro café isso aqui, mas vou deixar uma indicação, já que esse episódio é erótico e de fim de ano, de um podcast também. Uma pausa pra putaria, Um então. episódio que eu ouvi essa semana, que uma amiga me indicou, ela falou: vocês têm que ouvir isso antes do ano acabar, porque você não pode acabar o ano sem ouvir isso. É um episódio de um podcast que o Tots já recomendou aqui antes, que é do Não Inviabilize. Você consegue Se link pra nós? chama... Sim, tô com ele aberto aqui, inclusive. Ok. Se chama Festinha. Ele é de Festinha. 30 de dezembro de 2021. É a festa da firma? É o da festa da firma. Ok, eu sei qual é. É bom. Esse episódio é muito bom, bicho. Esse Festa da episódio, sim, firma. é um episódio assim que você, antes de você acabar 2022, você precisa ver esse Eu episódio. consigo ouvir a Deia falando, adoro história de firma. Ela sempre fala. E é muito bom, cara. A história é muito boa. E é erótica, fim de ano, tem tudo a ver com esse episódio. Só que não é um erótico disfarçando outras coisas. Não. É preço. Essa piada aí é só pra quem... É o que está na embalagem, então. Muito bom, então, meus caros. Temos aqui, então, um último episódio do ano? Temos um último desafio do ano. Temos o último desafio do ano. Sim, senhor. Que não é o último episódio do ano. Desculpa, o último desafio. Temos mais episódios esse ano ainda. Isso aí. Estamos devendo já uma pausa pro café faz algum tempo, né? Mas em breve. Essa foi a pausa para a putaria. Tem alguma mensagem pra deixar nesse ano de desafios, meus caros? Alguém aqui quer... Não leiam revistas, pessoal. Vocês viram o que acontece com as pessoas quando elas leem revistas. Olha, por acaso eu não sei quantos anos faz que eu não compro uma revista. Né? Olha. Esses dias a Letícia achou umas revistas minha antiga que eu comprei. Estão aí nessa prateleira do fundo, mas tem tipo, sei lá, os 10 maiores revolucionários do mundo. Cara, eu tenho... Aí ela só meteu o dia que precisar recortar, tem revista pra isso é para os futuros filhos de vocês, né? Trabalho de escolinha, recortar coisas de revista. Pega as revistas velhas do pai e da mãe. Se for do universo paralelo, né, meu amigo? Eu tenho algumas pilhas de Nintendo World aqui, que acho que foi uma revista que foi até descontinuada. Nem... Raridades. Mas então, na época, eu acompanhava e tal, mas tipo, eram poucos jogos que me interessavam. Coisas do Mario, Zelda, Kirby, Smash Bros. Esse mesmo, Otávio. Esse mesmo. E na época, eu
enchi o saco da minha mãe pra fazer a assinatura, porque ele estava com uma promoção, se você assinasse por... Eu não lembro quanto tempo era, se era 1 ano, 2 anos. Se você fizesse aquela assinatura, você ganhava um CDzinho, eu não sei se inclusive CD é o nome, porque ele é pequeno, um disco especial de Zelda, versão aniversário, edição de aniversário pro GameCube, que tinha vários jogos do Zelda. Tem 2 antigos e tinha os 2 do 64. E eu Sim, fiquei sim. por muito. E eu tenho, né? Fiz assinatura porque eu queria muito esse jogo. E eu consegui. E demorou muito, muito tempo, mas eu finalmente joguei esse jogo. Porque eu não tive GameCube. Eu não tive o fogãozinho da Nintendo. Eu fui jogar só no meu Wii. Imaginei que você ia falar Só no isso. meu Wii eu fui jogar, mas eu fiquei bem satisfeito. Então, valeu a pena. Valeu a pena. E Valeu a pena. ainda tenho as Nintendo Worlds aí, as falecidas, órfãs agora, porque não são mais produzidas, não tem mais editora que Então, faz elas. nessa nota satisfatória, encerramos mais um desafio. Se você, caro ouvinte, sobreviveu até aqui, né? Lembre-se de Com todas descansar e as beber roupas, bastante água. né? Lembre-se de ver. Pode falar, Tats? Eu ia dizer que esse foi o desafio número 50. Do ano. Não, Do do ano da ano. história. Não, desafio Da 50 história. da história do sindicato. Ou 100. E que eu desejo pro próximo ano, não 50 desafios, porque não cabem no ano, mas desejo desafios mais difíceis. E que sigamos nos desafiando e Os mais difíceis e textos aprimorando. melhores. É. Porque os textos vão ser melhores, eu tô confiante, porque os textos vão bem Eu melhorando acho desde o que, início do eu acho sindicato. que, eu acho que eles já são melhores hoje. Sim, com certeza. Bem melhores. Mas é realmente que venha um ano cheio de desafios. Desafios, clubes do contos, clubes do livro e demais quadros Pausas, afins. E Sagu. pausas pro café. Pausas pro Ah, pavê. e você, caro ouvinte, se você tem ainda algum recado para nos deixar nesse ano de 2022, se você quer comentar sobre esses contos que nós lemos hoje muito calientes, você pode entrar em contato pelo e-mail sindicatosescritores@gmail.com ou pelo nosso Twitter ou Instagram, Sindicato dos Escritores. Também temos esse belo canal do YouTube no qual agora postamos vídeos e temos o João como inscrito. Porra, Sindicato dos Escritores. E golpe baixo, Otávio. todos os Golpe nossos baixo. maravilhosos e deliciosos textos publicados em sindicatodesescritores.wordpress.com. E é isso, meus caros. Até a próxima. Ainda não vamos dar um feliz ano novo porque temos mais episódios na manga. Sim. Até a próxima. Até a caros próxima. colegas. E lembre-se de usar proteção. Tchau, tchau.